Livro Um Lugar para os Excluídos, Bert Hellinger. Bert Hellinger na verdade, ele é um livro de dupla autoria. É Bert Hellinger e Gabriele ten Hövell. Aqui é o trecho do sumário, iniciando agora a leitura do livro. Apresentação da edição brasileira. No início do ano, Bert Hellinger me enviou um exemplar do original deste livro, seu novo lançamento. Li-o de um só fôlego e transmiti a ele comentários entusiasmados, oferecendo-me para traduzi-lo. Ele concordou e foi a sexta tradução que me confiou. Meus comentários foram publicados em sua homepage e em sua revista. A responsabilidade pela indicação deste livro, somada à longa experiência adquirida como participante, representante ou tradutor em cursos de formação e treinamento em constelações familiares, levou-me a redigir esta breve apresentação para a edição brasileira. Gabriele ten Hövell tem o mérito de ter trazido à luz, com sua entrevista, um retrato vivo e fiel de Hellinger. O mais completo de que dispomos. O retrospecto dos anos de juventude e formação, com fatos inéditos ou pouco conhecidos, ajuda-nos a entender sua posterior evolução. A entrevistadora retoma objeções levantadas na Alemanha às ideias e os procedimentos de Hellinger. Questiona-se, por exemplo, sua concepção do espaço terapêutico em constelações realizadas diante de grandes grupos e algumas afirmações suas relativas a imigrantes estrangeiros, curtas e incisivas ou longas e mais fundamentadas. Suas respostas esclarecem, mobilizam e por vezes também surpreendem. Uma pausa tranquila nos é proporcionada pelo capítulo dedicado aos 5 círculos do amor, com as correspondentes meditações ao alcance de cada um. Em seguida, retoma-se a discussão abordando declarações sobre responsabilidade, culpa e reparações no contexto do passado alemão e, de modo especial, sobre a pessoa e a atuação de Hitler. Somos todos tomados a serviço. Esta afirmação fornece-nos uma chave para entender a posição de Hellinger ao recusar a distinção entre bons e maus. Os rejeitados têm sempre um lugar em meu coração. Com isso, coloco-me sistematicamente numa posição em que posso realmente ajudar a todos. O tema da reconciliação assume em nossos dias uma importância especial, com a irrupção generalizada de conflitos étnicos e religiosos. Com seu novo método de seguir os movimentos da alma, Hellinger permanece a serviço das forças que conduzem a essa reconciliação. Agradeço a Bert Hellinger pela sinceridade e integridade em suas respostas sobre o longo e rico caminho de sua vida. Aos leitores, desejo que acolham esses diálogos com receptividade e sem preconceitos, e que tirem daí algo de valioso para suas próprias vidas. Newton A. Queiroz. Prefácio da edição alemã. Estávamos em fevereiro, saindo da rádio da Baviera, caminhamos juntos pela neve lamacenta até a estação central de Munique. Perguntei a Hellinger, por quanto tempo o senhor ainda continuará trabalhando? Ah, respondeu ele, acho que em breve já será bastante. Tinha completado 70 anos. Um livro dele tinha sido publicado e acabávamos de fazer o primeiro programa radiofônico. Bert Hellinger, quem é ele? Perguntou-me o redator. Somente quando lhe assegurei tratar-se de um homem que revolucionara o pensamento terapêutico, é que ele confiou em mim. Com dor de barriga, depois de ouvir as fitas com o programa pronto,
O teólogo formado comentou: precisei levantar-me várias vezes e dar voltas ao redor de pura agitação, indignação e choque de sentimentos. Uma amiga, a quem exibi trechos da gravação, disse apenas: mas onde é que você se meteu de novo, Gabriele? E quando eu quis ver os primeiros vídeos de Hellinger em companhia de outra pessoa, ela se levantou logo no início e disse: não consigo assistir a isso. Ele fala como o nazista Freisler. 10 anos se passaram. O homem que presumivelmente falava como Freisler tornou-se mundialmente famoso. Seus livros são lidos por milhões de pessoas em todo o mundo, em 19 idiomas, inclusive chinês, português e sérvio. Seu método de constelar famílias é oferecido em vistosos folhetos e cartazes pendurados em lojas de produtos naturais e em centros de formação de adultos. E ele é suspeito, já naquele tempo tinha quebrado muitos tabus e era um desafio para os ânimos combatidos e rebeldes que tinham aplaudido os ideais libertários de 1968. Autonomia e emancipação foram as palavras sagradas que muitos levantaram contra esse homem que falava de vinculação e de ordens do amor, autodeterminação, liberdade, resistência, mas ainda era um protesto inocente. Hellinger continuou a trabalhar, em breve diante de grandes grupos, o que foi e ainda é um motivo de escândalo. Cada vez com maior frequência as constelações mostram quão incisivamente o nacionalismo continuava a atuar nas famílias. Talvez fosse esse o seu foco principal, que pouco a pouco se deslocou e que não se importa com temas como fuga e banimento, nazismo e resistência, assassinato de inválidos, morte nos bombardeios de Dresden, de Dortmund, de Hamburgo. Em que família alemã não existe perpetradores ou vítimas? As constelações trouxeram à luz novas e chocantes revelações para muitos. Por exemplo, que perpetradores e vítimas estão vinculados entre si. Frases como eu acolho os perpetradores em meu coração era uma provocação, pois foi apenas nos últimos 30 anos, desde o milagre econômico e a rebelião de 68, que os alemães aprenderam a tomar consciência das vítimas. Em seguida, Hellinger viajou por todo o mundo: Israel, China, Japão, Sérvia, Coreia, Austrália, América do Sul. Em quase todos os países, teve de lidar com a guerra e tortura, resistência e desterro. O trabalho com guerrilheiros, índios, fascistas e antifascistas, guerrilheiros e lacaios de outros poderes o mudou. De repente ficou claro, a mudança começa na alma, e apenas na alma, mas a paz só é possível quando desmontamos as antigas trincheiras e deixamos de excluir os perpetradores. Então tudo se tomou definitivamente político. Hellinger foi acusado de ofender as vítimas e de zombar delas. Na Alemanha, esse homem atingiu o calcanhar de Aquiles do espírito da época, pois estava em voga a atitude politicamente correta, tão natural à primeira vista de tomar o partido das vítimas contra os perpetradores. Então algo aconteceu em Leipzig, um pesadelo para qualquer terapeuta. Uma cliente que tinha feito uma constelação com Hellinger suicidou-se. Não sei quantos terapeutas já passaram por isso. Naturalmente, esse é um segredo bem protegido. Agora havia alguém no Pelourinho. Um sussurro percorreu o reduto dos terapeutas. O método inteiro caiu em descrédito, principalmente na mídia. Um artigo no seminário Der Spiegel desencadeou o ataque contra Hellinger. As acusações eram muitas. Que espécie de formação ele tem? Uma vez missionário, sempre missionário. Tolices esotéricas. Um monte de dilemas que imitam isso. Um católico
um católico com fantasmagorias que prega ordens reacionárias e exige submissão. Um homem que em tempos de crise sabe manipular ovelhas sem vontade e pessoas que precisam de orientação. Além de tudo, o inimigo das mulheres. E agora, uma morte? Mais tarde circulou um texto de Hellinger, onde ele se dirige a Hitler como um ser humano para piorar a situação. Hellinger mudou-se provisoriamente para a casa da antiga repartição da chancelaria do Reich, em Berchtesgaden, porque a reforma da sua casa não terminaria a tempo e não se encontrou outra residência para alugar. Quando visitei Bert Hellinger para fazer a entrevista de que resultou este livro, ele me apanhou no aeroporto de Salzburg. Atravessamos várias aldeias, conversando sobre diversos assuntos. De repente ele disse: "Agora vou lhe mostrar-lhe onde eu morei", e dirigiu o automóvel por uma estrada secundária, ladeada por pinheiros, até o pequeno prédio da antiga chancelaria, convertida num prédio residencial comum. Em seguida, ele me contou a história do vagão-restaurante de Hitler. Primeiro ele foi utilizado por Montgomery, depois por Adenauer, mais tarde por Willy Brandt. Quando foi a Erfurt, em sua primeira visita à República Democrática Alemã, finalmente a rainha Elizabeth viajou nele através da Alemanha. Foi o seu único comentário. A campanha da imprensa contra Bert Hellinger provocou uma enorme insegurança. Instituições de formação de adultos e associações inteiras afastaram-se dele. Representantes de seitas foram mobilizados. Escolas públicas para adultos cancelaram cursos programados, como se fossem batatas quentes. Clientes que tinham obtido mais saúde e alegria de viver a partir do trabalho com Hellinger ou com constelações familiares, pessoas simpatizantes ou fascinadas pelo trabalho das constelações, terapeutas, pedagogos, todos eles ficaram de repente incomodados, perguntando-se: será que de repente nos tornamos nazistas? Pois a emancipação e a convicção antifascista pertencem ao código das virtudes básicas de uma pessoa decente. Convertemo-nos em sonhadores esotéricos? Em reacionários insanos? Em adeptos ingênuos de velharias? Instalamo-nos a paz na alegria e no amor pela ordem? Erramos ao deixar-nos tocar? Renunciamos à inteligência? Somos ovelhas cegas que sem saber confiaram no sedutor? Tornamo-nos sequazes ofuscados, fiéis de um rebanho? Cada um ficou sozinho com as suas perguntas. Muitos estão chocados e sem fala, pela forma como foram desacreditados. Alguns ficaram com medo e perguntaram: por que Hellinger não responde a isso? Nossa adolescência ficou muito para trás, ficamos mais velhos. As ideias rebeldes de antigamente se estabeleceram e se consolidaram num cânon político. Contudo, não sabemos há muito tempo em nossa alma que a autonomia é um dogma e que extremamente a liberdade está sendo escrita com letras pequenas. Temos filhos, obrigações, crises existenciais. Isso felizmente escaldou-nos. O que perderemos nós, escolados em autonomia, se admitirmos que nossas famílias são mais importantes do que gostaríamos? O que ocorrerá conosco se enfocarmos principalmente a ligação o avesso da autonomia e admitirmos que nossa vida depende de muitos fios que não movemos nem controlamos? Será essa uma atitude fascista? Lamentar os que foram mortos em vez de lutar pelas vítimas contra os atingidos?
perpetradores? Será essa uma atitude revolucionária? Ficaremos eternamente presos ao tabu de não ver em Hitler também uma pessoa humana? Poderá que entre o céu e a terra existem mais coisas do que podemos entender? Será essa uma atitude ultrapassada e não esclarecida? Permanente autorrealização, emancipação, pensamento esclarecido são exigências de hoje. O trabalho com as constelações trata das manchas cegas nesse programa. Com frequência, os laços sistêmicos nos determinam em nossa profissão e em nossa vida privada, num grau maior do que gostaríamos e do que nos damos conta. Essa compreensão será uma heresia? Talvez, pois, Hellinger incomoda, da mesma forma como os antigos apóstolos morais e os lacaios das autoridades recusaram a teoria de Freud sobre os instintos, as representações, os pensamentos politicamente corretos, impõe sua autoridade para desacreditar os conhecimentos obtidos nas constelações familiares e para vinculá-la ao nazismo. De onde vem isso? Hellinger ofende o pensamento antifascista, ingênuo com a tese de que quase todos os alemães daquele tempo estiveram no mesmo barco, seja o que forem que acreditavam. Com isso, ele desfigura a imagem convencional do bom alemão, segundo o qual os perpetradores são sempre os outros. O historiador Gottsalen de Frankfurt vê a presença de um mecanismo de defesa cultivado de bom grado até hoje. Ele relata em seu impressionante livro Hitlers Volksstaat, o Estado Popular de Hitler, que a ditadura de favores no nacionalsocialismo beneficiou todos os alemães, especialmente os trabalhadores e as classes menos favorecidas. Seus números perturbam a projeção da culpa sobre a burguesia, os ideólogos do racismo, imperialismo ou os paladinos de Hitler. Os alemães bombardeados moravam em residências judias, dormiam em camas que tinham sido dos judeus, sentavam-se em sofás judeus, comiam pão feito com trigo polonês, enquanto os poloneses morriam de fome. Abriam caixas de sal e ovos, frangos e mel da Ucrânia e deleitavam-se com café, lingerie e chocolate da Bélgica ou da França. Luxos esses comprados ou roubados de outros povos pelas tropas alemãs de ocupação. Gottsalen calcula que tudo que se consumia na Alemanha, onde raramente alguém morria de fome durante a guerra, tudo o que era comido nas mesas alemãs era temperado com assassinatos, pequenas ascensões, grandes reformas, favorecimentos sociais. Tudo isso foi comprado através do roubo, da fome e do assassinato de outros. E isso ainda envolve algo bem diferente. Muitos de nós devem sua existência ao fato de que não foram nossas mães, mas outras mulheres, outros homens e outras crianças, que tiveram de morrer e perecer de inanição. O que pode haver de errado nesse luto modesto que consiste em chorar as vítimas em vez de combater por elas contra os perpetradores? E quais? Uma última pergunta: o que há de tão perigoso em ver o nacionalsocialismo também como um movimento guiado por poderes desconhecidos para nós? O que há de tão inconcebível em dizer que também Hitler foi tomado a serviço e, portanto, que o mal, a crueldade e a brutalidade também faziam parte de uma realidade desejada? Naturalmente, isso é um desafio. Tudo desaba, não existe mais nenhum apoio, diz uma amiga minha. Talvez seja isso que intranquilize uns e converta outros em perseguidores. A imagem do mundo como um espartilho se desfaz. Associar o esclarecimento sobre as causas da guerra e sobre o fascismo a uma atitude consciente de que não podemos controlar, determinar, impedir e mudar tudo. Essa é uma provocação com que Bert Hellinger
nos confronta. O próprio Hellinger seguiu desde os seus 20 anos um caminho de contemplação e de purificação interior. Ele não aderiu a nenhuma ideologia. Isso pode ser percebido por qualquer pessoa que realmente se ocupe com o trabalho dele. Talvez tenha sido esse o seu caminho, não se perder num mundo composto de bem e mal. Ele pôde não ser simpático a muita gente em nossa época, mas por que levar esse homem ao descrédito? Hellinger exige de nós um esforço intelectual e espiritual para ver os crimes e as pessoas, vítimas e perpetradores, como seres humanos, sem tirar-lhe a responsabilidade por sua ação. Não é isso uma forma de esclarecimento? Uma renúncia? Uma concepção mágica de progresso? Talvez se trate aqui simplesmente de um pouco de modéstia, da relativização da fantasia, de onipotência, segundo o qual é suficiente pesquisar, lutar, saber naturalmente do lado certo, emancipar-nos e protestar para que no mundo tudo mude para melhor. Naturalmente, existem críticas justificadas a Hellinger. Ele é rude e obstinado, imprevisível, implacável, provocador. Ele não se deixa ensinar. Pois bem, ele é o professor e seus alunos cresceram e tomaram seus próprios caminhos. Contudo, para quem se distanciou interno ou extremamente desse senhor idoso, algo é claro para quase todos. Com suas percepções sobre as profundezas da dinâmica sistêmica, ele trouxe algo de novo ao mundo. Esses insights estão hoje incorporados à bagagem terapêutica, o equipamento do bom conselheiro empresarial. Através da configuração espacial de sistemas, Hellinger encontrou um instrumento de diagnóstico que resiste à prova da pesquisa científica. Isso não havia apenas antes. O papel que desempenhou a repressão no século passado cabe neste século ao envolvimento através de Bert Hellinger. Temos um conhecimento maior sobre o que aconteceu nos sistemas, sobre consciência e culpa, vínculo e solução, alma e ser. A base empírica para isso, também porque ele alargou o espaço terapêutico, tornou-se muito mais ampla do que a de Freud jamais pode ser. Ela cresce constantemente através de centenas de bons terapeutas, conselheiros e pedagogos que, com toda a naturalidade, trabalham com constelações. Em notável contraste com o vento áspero que sopra na Alemanha, Hellinger recebe no exterior títulos de doutor e outras honras. Esse alemão, que toma amplas as almas, seja quem for que o procure, é apreciado e homenageado. Ele vai continuar polarizando. Ele não aprecia discursos sem autoridade e, quando perguntado se algumas de suas teses provocariam menos gritaria e irritação se fossem expressas de uma outra maneira, responde com uma pergunta: o que mais tem força? Este livro expressa muitas perguntas críticas que pairavam há muito tempo no ar. Bert Hellinger responde-as, como sempre, à sua maneira. O livro percorre etapas de sua vida e informa sobre seus insights mais importantes. Assim surge o retrato de um homem que quer produzir algo, não da política, mas da alma. Gabriele Tenhrouvel. O importante para mim foi sempre o crescimento interno, fases da vida. Neste ano de 2005, o senhor completa 80 anos. Tinha 7 anos quando Hitler assumiu o poder. Lembra-se disso? Naturalmente. Certa noite, ao voltar do trabalho, meu pai entrou pela porta adentro e foi logo dizendo à minha mãe: Hitler é chanceler. Estava muito abatido, pois pressentia o significado disso. Algum tempo depois, tivemos uma experiência pessoal. Morávamos em Colônia
e num domingo quisemos fazer um passeio nas montanhas. Saímos da igreja após assistir à primeira missa e estávamos esperando o bonde. Então, um homem da polícia nazista aproximou-se de meu pai e fez algum comentário. Meu pai lhe respondeu, e o homem berrou com ele e quis prendê-lo. Nesse momento chegou o bonde. Meus pais e nós, os 3 filhos, embarcamos rapidamente. O condutor fechou imediatamente a porta e o bonde partiu. O homem pegou sua bicicleta e veio gritando ao nosso encalço. O condutor não se deteve nas paradas seguintes, até que deixou o perseguidor para trás, no que foi aplaudido pelos passageiros. Isso ainda era possível em Colônia, naquele tempo. Depois cessou. Aos 10 anos de idade, o senhor saiu de casa e foi para um internato. Por quê? Uma conhecida de minha mãe tinha ouvido falar desse internato. Ela sabia que eu queria ser padre. Isso já era claro para mim. Aos 5 anos de idade, então, ela falou dessa possibilidade à minha mãe. O internato era dirigido pelos missionários da Marian Hill e estava situado em Lor, às margens do rio Meno. Do rio Meno. Morávamos no internato e frequentávamos o ginásio municipal. Ter entrado nesse internato foi para mim um grande presente de meus pais, um capítulo importante em minha vida. Eu completara 10 anos e de chofre entrei num mundo diferente. Com isso tive muitas possibilidades e liberdades. Em casa isso não teria sido possível. Ambos os pais apoiariam isso, sem reservas? Minha mãe apoiou plenamente. Meu pai mostrou uma certa reserva, por assim dizer, mas também concordou e pagou as despesas. O senhor entrou nesse internato católico em 1936. Como se comportaram os padres em face do nacionalsocialismo? Alguma coisa lhe chamou a atenção a esse respeito? Menciona um pequeno episódio. Após a anexação da Áustria à Alemanha, houve eleições gerais. Alguns padres do internato e algumas irmãs que cuidavam da cozinha manifestamente votaram contra. As eleições não foram secretas. As cédulas foram interceptadas. À noite, depois das eleições, as milícias nazistas fizeram uma grande parada com tochas. Vários manifestantes aproximaram-se de nosso internato e escreveram no muro com grandes letras: Aqui moram traidores e nós votamos não. Apedrejaram umas 200 vidraças e caíram pedras também em nosso dormitório. Na manhã seguinte, 2 padres foram detidos e fomos mandados para casa de férias. Assim, com 10 anos, o senhor praticamente abandonou seu lar. Dispunha de modelos no internato para se orientar? Os padres que dirigiam o internato eram realmente bons. Eles nos proporcionavam toda espécie de coisas: esporte, excursões, aulas de música, apresentações teatrais. Aprendi violino, tocava na orquestra de casa e cantava no coro. Também tínhamos uma grande biblioteca. Não sentia saudades estando bem longe de casa? Não, pois voltava para casa nas férias. O tempo no internato era para mim um tempo muito agradável. Eu me sentia apoiado sob todos os aspectos. Os padres gostavam de nós e nos incentivavam. Estávamos constantemente ocupados com alguma coisa. Lá não havia tédio. Quando penso quanta importância o senhor atribuiu à família em seu trabalho terapêutico e quão pouco gozou do convívio de seus familiares, pergunto, não sentia um pouquinho de tristeza? No internato eu me sentia como em casa.
mas em 1941 ele foi fechado. Então voltei para casa e por 2 anos morei com meus pais em Kassel. Eles tinham se mudado de Colônia para lá. Eu tinha 15 anos nessa ocasião. Estava, portanto, em plena puberdade. Lembro-me de que, quando passei um longo tempo fora e voltei para casa, recebi os últimos tapas de meu pai, porque já não queria ser mandada. Qual foi a sua experiência nesse particular? Veja bem, estávamos já em guerra. Na verdade, não tivemos tempo para essas coisas. Meu pai sempre me dava apoio e incentivo quando eu queria alguma coisa. Por exemplo, ir a concertos ou a teatros. Não havia limitações. Ele trabalhava 10 a 12 horas por dia como engenheiro numa fábrica de armamentos e voltava para casa tarde à noite. Tínhamos uma vizinhança muito interessante. Ao nosso lado morava a família Hunmeling. O pai tornou-se mais tarde ministro da família no governo de Konrad Adenauer. Disso eu me lembro bem. Éramos 6 crianças em casa, e a passagem de bonde com desconto para famílias numerosas se chamava Ummerling. Seu filho mais velho era meu amigo. Em sua casa, muitos jesuítas entravam e saíam constantemente. Com meus 15 ou 16 anos, eu me impressionava grandemente com o que lá se falava e discutia. Era um prazer ouvi-los. Tinham uma visão ampla e aberta para o mundo, bem diferente da visão dos nacional-socialistas. Aqueles com que tive contato ali tinham uma formação de alto nível, eram muito espirituais e disciplinados, irradiavam uma simpatia que se fazia bem. Professor, eu nunca quis ser. Era uma espécie de disciplina espiritual e intelectual que não tinha nada a ver com a obediência? Os jesuítas não são obedientes nesse sentido. Cada um é autônomo. Eles manifestam uma espécie de liberdade de espírito e possibilidades de desenvolvimento que não conseguia encontrar em outras partes. Eu tinha um grande respeito por esses jesuítas. Cheguei a pensar em tornar-me um deles, mas uma coisa me deteve. Muitos jesuítas precisavam tornar-se professores. Jamais desejei ser um professor. Ensinar alunos por 20 anos na escola. Para isso eu não precisava ser sacerdote e ingressar numa ordem religiosa. Foi o que pensei. Então preferi procurar os missionários de Marian Hill. Apesar disso, vim tornar-me mais tarde professor na África do Sul. Assim é, aquilo do que fugimos nos alcança de repente. Portanto, o seu desejo era tornar-se missionário e não professor. Não ir para a escola, mas sair para o grande mundo. Exato. Algo assim naturalmente eu não fazia nenhuma ideia do que significava ser missionário. Num país distante, idealizei uma imagem misturada a um certo prazer pela aventura. Desde o internato eu já me movia nesse campo. Desde então, já fazia parte dele. Assim, depois do internato, frequentei o ginásio em Kassel e filiei-me a um pequeno grupo do movimento católico da juventude. Esse movimento estava proibido e éramos vigiados abertamente pela Gestapo. Ao terminar a 7ª e penúltima classe do ginásio, todos nós fomos incorporados, inicialmente na prestação de serviços e depois no exército. Bem no início de minha prestação de serviços, um dos chefes do trabalho entrou na sala, aproximou-se de mim e me envolveu numa conversa. Era da Gestapo, mas eu ainda não sabia disso. Ele puxou uma conversa sobre Nietzsche e Engels. Aos 17 anos, naturalmente eu não sabia muito a respeito, mas não deixava de saber alguma coisa. Ele disse: Hegel teve uma
antivisão do estado atual. Eu lhe respondi. Hegel odiava o Estado. E ele imediatamente retorquiu. Você odeia o Estado? De repente, tive a certeza de que eu estava sendo interrogado. Um ano depois, quando eu estava no exército e estacionado na França, nossa classe recebeu pelo correio o certificado de conclusão do ginásio. O último ano nos fora abandonado, porque todos estávamos servindo no exército. Entretanto, foi exigido um certificado da prestação de serviço, e no meu certificado constou que eu era um elemento potencialmente nocivo ao povo. Naquela época, isso significava praticamente uma autorização de fuzilamento. Com isso, recusaram-me o diploma. Quando minha mãe soube disso, procurou o diretor da escola e o interpelou energeticamente. Meu filho estava servindo o exército, arriscando sua vida, e vocês lhe recusam um diploma? O diretor ficou envergonhado e lhe entregou o diploma. Minha mãe lutara por mim como uma leoa. Eu já conseguira distanciar-me do nacional-socialismo, pois tinha frequentado um internato cristão, e minha família também se movia num campo onde era possível distanciar-se. Minha mãe manteve absolutamente imune a qualquer sedução. Somente mais tarde pude perceber que enorme feito foi para ela ter conseguido manter-se fora disso. Para isso, ela se valeu também de sua fé. Também meu pai resistiu até o fim a todas as pressões para se tornar-se membro do Partido Nazista. Nesse particular, foi fortalecido por meus pais. Isso eu tenho em alta conta. Não foi uma realização pessoal minha, mas recebi essa força de minha mãe e de meu pai. Essa atitude de tomar distância do entusiasmo geral e da pressão que ele exerce continuou mais tarde, sob vários aspectos, inclusive na África do Sul. Isso se mostra também em minha vida atual, mantendo minha distância e prezo minha liberdade. Com isso me movo num campo mais amplo. Em sua concepção, movemos num campo do qual não podemos escapar. Entretanto, falando de si, o Senhor diz agora que existe uma liberdade pessoal, a capacidade de distanciar-se, de não ceder à sedução. Apenas relatei o fato. Outra questão é a de saber se isso pode ser atribuído a uma liberdade. Vivencio como um presente o fato de que em minha vida eu sempre percebi em determinado momento que algo acabou, que passou. É uma compreensão. Então eu senti a força para agir, mas com isso não resulta de uma decisão baseada numa reflexão e na busca de um objetivo. Eu sigo um movimento interior. Nessas decisões essenciais não existe liberdade de escolha e não podia agir de outro modo. Em caso contrário, teria desistido de mim. Portanto, existem encruzilhadas decisões, por exemplo, quando o senhor se separou de sua ordem religiosa e se tornou terapeuta? É claro, a gente segue a própria destinação, mesmo quando isso exige coragem. O Senhor afirma que todos nós somos tomados a serviço. Agora diz também que posso decidir-me a seguir o chamado ou a permanecer onde estou. Isso parece contraditório? Admito que é uma contradição. O que importa para mim é algo essencial, na alma, o ponto onde sentimos a nossa essência, o cerne de nosso ser. Lá nos é prescrito, onde existe progresso para nós e onde não existe. Quando sigo esse movimento, não posso desviar-me. Nele ganho força e permaneço ligado a esse cerne íntimo. Isso é uma reflexão filosófica que não pode ser demonstrada. Isso não importa. Ela produz na alma
determinados efeitos. É apenas isso que me interessa. Presumo que esse núcleo essencial é imortal. Meu núcleo essencial não termina com a morte, e meu desvio dele também não. Algumas experiências com as constelações familiares também sugerem essa pressuposição. Por exemplo, que os mortos atuam sobre o presente porque não completaram alguma coisa e ainda não se encontraram com a sua essência. Como o senhor percebe essa destinação? Quando estou em sintonia, nada pode dar errado para mim. Nesse momento, apodera-se de nós um movimento criativo que nos carrega. Não sou livre e, não obstante, nada mais quero, porque isso corresponde ao mais íntimo de mim. Esse é o caminho onde ocorrem os insights decisivos. Essa não é uma dimensão mais mística. Jung diz: torna-te quem és. Vai nessa direção. Em todos os tempos falou-se dessa verdade interior. As crianças pequenas, por exemplo, estão desde o início conectadas com elas, só mais tarde se desviam. Portanto, é possível estar conectado ao próprio núcleo essencial, apesar dos envolvimentos sistêmicos. Os envolvimentos são dissolvidos até certo grau pela compreensão. Nós não nos dependemos do sistema quando nos livramos deles. Porém, depois de algum tempo, dou com amor um lugar em meu coração à pessoa com quem eu estava enredado. Então já não estou separado, mas ligado a essa pessoa, não porém enredado. Essa ligação me faz crescer. Quando fala de sua juventude, o Senhor fala mais de sua mãe e menos de seu pai. Tenho e menos do seu pai. Ele responde: tenho percebido cada vez com maior clareza o decisivo para nós começa com a mãe. Naquela época, como é natural, eu não percebi que minha mãe realmente significou para mim. Só o consegui muitos anos mais tarde, numa terapia. Então, tomei consciência de que minha mãe sempre esteve presente. Somente então ficou claro para mim o que significa isso. Ela cozinhava, lavava, costurava, fazia tudo sem se queixar, com toda a naturalidade, e lutou por mim. Meu pai era muito severo, isso pesou às vezes em minha infância. Apenas mais tarde pude perceber como ele foi importante para mim, justamente por causa dessa severidade. Tive uma bela experiência a respeito. Contei certa vez em Berkeley a um conhecido terapeuta, Stanley Kellman, que nesse particular eu tive uma juventude difícil. Ele olhou para mim e apenas sorriu. Depois comentou: mas você é forte. De repente percebi a força que vinha de meu pai. E ele tinha sido importante para mim com seu rigor. Sinto-me profundamente ligado a ele. Isso não foi sempre assim? Não. Foi uma evolução, como em todos os filhos. No fundo, cresci sem passar pela juventude. A guerra. Portanto, aos 17 anos, o Senhor era visto como potencialmente nocivo ao povo e foi incorporado ao exército. Como vivenciou isso? Era uma enorme limitação de sua liberdade. Penso na juventude de homem que, depois de formar-se, organiza sua vida com viagens ao exterior, estágios, cursos superiores ou um ano de serviço social na América do Sul. Não tive tempo algum para pensar em grandes coisas sobre minha realização pessoal. Como hoje se diz, no fundo cresci sem juventude. Não havia isso naquela época. Essa fase não aconteceu comigo. Quando voltei da guerra, aos 20 anos, cerca de metade dos meus colegas estavam mortos. Também meu irmão não retomou da guerra e as cidades jaziam em ruínas. Já não é possível sentir hoje o que significou o sentimento de vida era totalmente diferente.
mas dele vem também uma força especial. Nesse tempo eu fui tomado ao serviço. Não sei por que forças fui utilizado para alguma coisa. Em cada sistema existe uma certa pressão para completar algo inconcluso. Por exemplo, talvez o sistema pressione algum descendente para resolver algo por seus antepassados. O sistema compele alguém, seja numa direção que chamamos positiva, numa direção negativa, sem que o indivíduo possa decidir. O que é o positivo e o que é o negativo? Pergunta. Hellinger responde. Positivo é quando alguém faz algo de bons pelos outros, simplesmente a vida ordinária. Alguém se casa, tem filhos, promove-os, eles se tornam autônomos. Isso é algo grande. Essa pessoa está sintonizada com um movimento bem positivo. Uma outra pessoa, numa outra situação, talvez se torne assassina. E isso de forma inevitável, sem liberdade de decisão. Ela também é tomada a serviço por uma instância superior. O Senhor fala de positivo e negativo. Isso soa como uma avaliação. Isso se estende nesse contexto, pois se falou de um assassino. Digo isso porque apenas costumamos fazê-lo. Para mim, o processo é o mesmo. Ambos não são livres no bem e não são livres no mal. Nessa medida, não dou preferência a nenhum. É simplesmente do jeito que é. São destinos que tocam a cada um e o próprio sistema que compele uma pessoa a isso. Numa escala mais ampla, existem movimentos poderosos que arrebatam as pessoas e as carregam consigo, ou que, como o nacional-socialismo ou o comunismo, empolgam nações inteiras. Naquele tempo, o senhor sentiu isso dessa maneira? Nessa guerra, a gente estava fora de si. Fui envolvido em algo que não podia escapar, com permanente risco de vida. Às vezes me espanta ainda hoje como pude sair daquela situação. Há um maldito alemão escondido no trem. A fuga. Como conseguiu isso? Eu estava com as forças armadas que combatiam na frente ocidental. Muitos companheiros no meu lado morreram ou foram gravemente feridos. Eu mesmo muitas vezes escapei da morte por um triz. Por exemplo, quando, por falta de alternativa, tivemos de atravessar um campo minado. Então, diante de Aachen, fui aprisionado pelos americanos e internado num acampamento em Charleroi, na Bélgica. Éramos 1.600 presos e trabalhávamos 10 horas por dia num gigantesco acampamento de suprimentos. Nas tropas americanas, por ordem do general Eisenhower, davam-nos como castigo apenas a metade das calorias diárias necessárias ao organismo nesse serviço pesado. Descarregávamos e carregávamos 1 milhão de toneladas de suprimentos de víveres para as forças americanas. Como não recebíamos comida suficiente, procurávamos furtar o que fazia mais falta. Quem era pilhado nesses furtos era severamente punido, 30 dias em prisão especial. À noite se aglomeravam 50 homens num espaço mínimo, onde não se podia sentar nem deitar. Durante o dia trabalhavam 12 horas. A ração consistia em 5 crackers pela manhã, 4 ao meio-dia e 5 à noite. Apenas nisso. Quando fui apanhado pela primeira vez, me livraram desse regime. Depois de 5 dias,
Por razões que desconheço, nesse castigo ninguém aguenta mais de 30 dias. A maioria desfalecia depois de uns 10 ou 14 dias. Eram medidas draconianas. Certa vez, 5 companheiros tentaram escapar pulando a cerca. Foram apanhados, simplesmente colocados contra a parede e fuzilados. Mais tarde, fui de novo pilhado, furtando víveres. Dessa vez me puseram num barracão sem janelas, onde só recebíamos pão e água. Era inverno e não tínhamos cobertores. Quem fosse apanhado naquela época tinha de cavar um buraco, era açoitado, depois levado ao barracão e tinha a cabeça raspada. Também tive de fazer uma cova, como um soldado americano, rondando em volta, mas não fui açoitado. Puseram-me no barracão, donde me tiraram depois de 7 dias sem me interrogarem. Também não tive a cabeça raspada. Achei isso estranho. Que explicação o senhor encontrou? Naquele tempo não encontrei explicação. Mais tarde, um amigo meu que continuou no acampamento por longo tempo depois da minha fuga esclareceu-me a razão daquilo. O americano, meu vigilante, era na realidade um judeu alemão que naturalmente nos entendia, mas não deixava transparecer isso. Muitos prisioneiros o ridicularizavam, chamando-o de bicha ou outros nomes. Eu lhes dizia: vocês não devem dizer isso. Todos pensávamos que ele não entendia, mas ele entendia tudo e por isso me protegeu mais tarde. Quando saí do barracão, se me raspassem os cabelos, pensei: isto é um sinal. Para mim, o cativeiro acabou. 5 dias depois, eu estava em liberdade. O senhor tentou pular a cerca? Como conseguiu fugir? Fiz com que me escondessem num trem de abastecimento que estava de partida para a Alemanha. Meus camaradas fizeram um esconderijo para mim no vagão, debaixo das caixas, para que não me achassem facilmente. Os vagões estavam totalmente carregados e naturalmente ninguém iria descarregar todo o trem pela suspeita de que estivesse lá o prisioneiro desaparecido. O trem ainda permaneceu um dia inteiro no acampamento. À noite, soldados americanos caminharam sobre os vagões à minha procura. Eu os ouvi dizer: "There is a fucking German somewhere in the train." Tem um fudido germano em algum lugar deste trem. Mas não me encontraram. O trem levou 6 dias para chegar à Alemanha. Perto de Habsburg, abandonei o meu esconderijo e saltei do trem. Assim terminaram para mim a guerra e o cativeiro, onde eu passara um ano. Situações semelhantes aconteceram outras vezes em minha vida. Deixo-me conduzir pelo interior e tomo uma decisão porque sei, agora é o momento de dar esse passo. Como o senhor percebe isso? Por uma total segurança interna, eu sei quando termina um capítulo da minha vida e não hesito nenhum instante. Essa decisão foi livre, a ordem religiosa. Naquela época, o senhor era um jovem, tinha 19 anos, teve a mesma segurança na escolha de sua profissão? Isso foi claro para mim muito cedo. Desde os 5 ou 6 anos eu queria ser sacerdote. 6 semanas depois que voltei da guerra, ingressei numa ordem religiosa. Não houve, não houve, não houve ninguém que lhe disse: você precisa ser padre? Não, mas naturalmente eu vivia num campo religioso. Em retrospecto, vejo que essa decisão foi também teve a ver com meu envolvimento familiar. Essa decisão, portanto, não foi livre, foi determinada pelo meu sistema familiar. Presumo que, olhando para o passado, muitas pessoas perceberam que sua vida, tal como a viveram, também teve uma condução.
Isso o Senhor diz agora aos 80 anos. Teve consciência disso na própria situação? Não, a gente não o percebe. No sistema familiar, a percepção é limitada, é determinada através do campo. Quando olho em retrospecto, não deploro isso. Esses caminhos têm a sua importância. Eu não gostaria de ter perdido nada disso. Essas experiências me tornaram aquele que sou. Portanto, o Senhor ingressou na ordem religiosa. Como foi isso? Pouquíssima gente tem uma ideia do que seja o aprendizado de um monge. Entretanto, na ordem religiosa, passei um ano no assim chamado noviçado. Esse primeiro ano é uma introdução à vida espiritual. A gente faz apenas meditação, orações em comum, leituras espirituais e ouve palestras. Nessa época eu me ocupei muito com a mística ocidental. A meditação correspondia à nossa ideia de hoje, ou era diferente? Na meditação cristã, a gente se ocupa com passagens bíblicas, sem mantras e sem oração, ou então com uma parábola, uma história ou um relato da paixão de Jesus. Para mim, foi também uma iniciação à história e aos exercícios da espiritualidade. O que importa aí é a purificação interior. A gente se exercita em dedicar atenção total a alguma coisa. Era uma escola religiosa. Depois de algum tempo, abandonamos muitos desses exercícios. Por exemplo, já não fazemos orações, simplesmente olhamos tranquila e atentamente para o vazio. Nisso consiste o recolhimento. Pode ser comparado à atitude básica da percepção fenomenológica. Como era o dia? Pela manhã havia meia hora de meditação, em comum. Depois missa, várias vezes as orações em coro. Nos intervalos meditávamos livremente. Dispus de um ano inteiro para isso, sem outras obrigações. Foi como um longo retiro. Minha iniciação à espiritualidade. Passado esse ano, decidi-me pela ordem religiosa e fiz os assim chamados votos temporais por 3 anos. São votos de pobreza, castidade e obediência. Depois de 3 anos, esses votos são renovados por toda a vida. Muda a forma da meditação? Sim, é claro, a gente faz progressos. Onde se revelam esses progressos? No recolhimento, é o que faz o monge por toda a sua vida. Ao mesmo tempo, é uma preparação para conhecimentos mais profundos. Conhecimento profundo exige recolhimento. O método fenomenológico, a contemplação, provém do recolhimento. Isso significa persistir numa coisa até que algo que estava oculto se desvende diante do olhar interior e mostre a sua essência. O Senhor usa muito essa palavra em suas constelações, quando diz, por exemplo, coloque as pessoas estando totalmente recolhido. Como é que alguém fica recolhido? E esse recolhimento se atinge por meio de uma purificação. No fundo, isso se aplica também à meditação budista. Não há diferença. O recolhimento acontece para além da intenção. Nesse sentido, ele também nos é presenteado. A purificação, como a noite dos sentidos, retiro muita atenção das impressões sensoriais, não me deixando desviar pelos sentidos da visão, da audição, do olfato. Depois disso, vem a purificação do espírito. Fechamos os olhos, trancando o sentido da visão. Entramos no silêncio e não ouvimos mais nada. Mas o que significa purificação do espírito? Purificação do espírito significa que renuncio ao saber, que renuncio à curiosidade, que renuncio a toda a ambição. Essa renúncia nos permite expor-nos a uma situação sem influências externas, sem a influência dos sentidos e sem a influência do espírito.